Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apagando a lenha. E ele chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou-lhe e disse: Traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai fazer conforme a tua palavra, porém fazei disto primeiro para mim um bolo pequeno e trazei-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre toda a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Irmãos, eu deixo essa meditação para os irmãos hoje, no livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Também peço aos irmãos que quando entrarem no meu canal, vocês deem uma olhada embaixo, na descrição, porque eu deixo algumas informações na descrição do canal. Também sobre o tema que eu estou pregando. Também peço aos irmãos que deixem seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que muitas pessoas sejam beneficiadas com as palavras do Senhor. Amém? Bom, irmãos, o que eu quero falar hoje é uma coisa que aconteceu há muito tempo. Na verdade, é uma história da minha família, história também da minha vida. É um fato verídico. O que eu quero falar é que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alguns anos atrás, eu tinha na faixa de meus, vamos supor, uns 30 anos atrás, aproximadamente isso, 30 anos atrás, eu tinha na faixa dos meus 10 anos de idade e atrás de mim tinha mais 5 irmãos, né? Totalizando 6 irmãos, né? 6 filhos que minha mãe tinha. Eu digo tinha porque uma já faleceu. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Vou falar na época que estava minha mãe morando numa casa de aluguel. Ela era separada do meu pai. E meu pai estava passando por uma dificuldade muito grande na época. Ele estava desempregado. E não tinha condições de mandar alimento para mim e para meus irmãos, meus 5 irmãos. E o que aconteceu? Minha mãe morava de aluguel e fazia faxinas. Minha mãe lavava roupa para as pessoas que eram de classe média daquela época. E com o dinheiro da lavagem de roupa, ela juntava o dinheiro do aluguel e sobrava muito pouco para alimentação.
E chegou um dia que a situação ficou tão agravante, eu lembro, que ela, com o dinheiro que ela tinha lavagem de roupa, ela conseguiu pagar o aluguel atrasado, que o dono da residência às vezes vinha cobrar porque atrasava, os pagamentos que ela recebia eram irregular. E o que aconteceu foi que chegou um dia que ela conseguiu pagar o aluguel, mas nós não tínhamos alimento para aquele dia. Minha mãe passou a noite meio preocupada e amanheceu o dia e bem cedo ela nos levantou. Ela já era cristã, na época ela fazia parte da Assembleia de Deus. Hoje ela faz parte de uma outra denominação, mas ainda continua sendo serva de Deus. Mas na época ela fazia parte da Assembleia de Deus. E ela amanheceu o dia e nos acordou, mandou a gente lavar o rosto, escovar os dentes e nos reuniu, eu e meus 5 irmãos, e disse: olha, hoje nós não temos café da manhã, né? Não tem o que comer, não vamos ter almoço, o que nós temos é água, então vamos fazer o seguinte: nós vamos tomar essa água aqui e vamos orar, vamos fazer nosso culto ao Senhor. Nós fazíamos culto doméstico, tínhamos esse compromisso, né? Minha mãe nos levantava toda manhã e fazia cultos domésticos. E isso nos ajudou muito a aprender o Evangelho de Deus, né? Então, o que aconteceu? Minha mãe disse: vamos orar e pedir para que Deus mude nossa situação. E aí a gente ficou de joelho. Primeiro a gente louvou alguns hinos ao Senhor, depois ficamos de joelho e começamos a orar, conversar com Deus. E quando encerramos o culto, veio uma pessoa, eu acho que eu me lembre da família do pessoal, que eram os proprietários da casa que a gente tinha alugado, e trouxe umas bolachas e um pouco de café para que a gente pudesse tomar. Então a gente tomou aquele café da manhã depois do culto, mas a gente ficou caladinho, minha mãe nem sequer pediu nada a ninguém, agradeceu. E minha mãe disse: pronto, o café da manhã a gente já conseguiu, Deus já mandou o café da manhã pra gente. Agora só falta vir o que a gente comer na hora do almoço, porque não tinha nada na hora do almoço pra gente comer, nem tão pouco janta. Então a gente ficou ali na dispensação do Senhor durante aquela manhã, e quando estava aproximadamente perto de meio-dia, a gente fez uma outra oração ao Senhor, agradecendo por aquele café da manhã que a gente tinha recebido. E quando foi mais ou menos, acho que era 11, quando a gente começou a orar, e faltava mais ou menos 15 para meio-dia, isso apareceu uma luz muito forte. Deus já tinha me dado dom de visão, eu com 10 anos de idade eu já tinha dom de visão. E eu vi uma luz muito forte, e a porta de casa estava aberta, e a gente estava de joelho, e mesmo de olho fechado, com os olhos fechados, eu vi aquele clarão. Quando eu vi aquele clarão como fosse uma luz fluorescente, eu abri os olhos. Quando eu abri os olhos, na porta da entrada da casa da gente, tinha 2 anjos de pé, enormes, muito reluzente. Eles tinham um cinturão de ouro, tinha um peitoral deles lá, eles tinham alguma coisa de ouro também, e eles eram altos e fortes. E se pareciam muito conosco, assim, seres humanos. Ele tem todo o aspecto humano. E quando eu abri os olhos, que vi aqueles 2 varões de pé nos observando, aí eu olhei para minha mãe estava com os olhos fechados, ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, ela ficou olhando para a porta. Quando ela ficou olhando para a porta, eu disse: minha mãe, a senhora está vendo o que eu estou vendo? Ela disse: estou vendo, meu filho.
eles vieram buscar a nossa oração. E ali a gente se alegrou muito com aquela presença e eles demoraram pouco tempo. Quando a gente estava observando eles ficaram nos observando, conversaram alguma coisa entre eles, mas a gente não escutou o que eles estavam falando. E um deles estava com a espada desembainhada e o outro estava com a cesta de ouro na mão. Então eles saíram dali muito rápido, como se fosse um relâmpago. E quando foi, irmãos, pode acreditar, de meio-dia em ponto, veio do supermercado 4 galés, a gente chama de galés, né? Um cesto grande que eles carregam numa bicicleta no supermercado e entregam nas casas. 3 cestas de feira enorme, com tudo que a gente precisava. Entrou, eles chegaram em casa, bateram palma, disseram: Dona Maria, aí ela disse: oi, olha, aqui tem 4 feiras para a senhora. Para vocês verem que veio 2 bicicletas de carga, trazendo feira na frente e atrás, cada uma delas. E eram 4 feiras, enormes, de tudo. Então minha mãe ficou muito feliz e a gente ficou muito feliz porque a gente viu que a providência de Deus chegou muito rápido. Pelo fato da gente de manhã ter se levantado, a gente não reclamou, a gente obedeceu, né? Minha mãe pediu: vamos fazer o culto doméstico, mesmo faltando tudo, e Deus providenciou o café da manhã. Quando foi de meio-dia, Deus providenciou a feira, que aquela feira que chegou em casa durou pelos 2 meses, foi muita coisa que chegou pra gente. E minha mãe perguntou: quem foi que mandou essa feira pra gente? A gente não pode pagar. Aí disseram a gente: Dona Maria, já tá tudo pago. Já tá tudo pago, Dona Maria. Mas ela disse: quem foi que pagou essa feira pra gente? Aí eles disseram: a gente não sabe informar quem foi que pagou, só sei que uma pessoa, um homem, entrou no supermercado, ele fez essa feira e nos deu o seu endereço e disse: entregue a irmã Maria essa feira para ela e os filhos dela. E até agora a gente não sabe, ele não deu o nome. Fez a feira e mandou ser entregue aqui na sua residência. Então isso ficou na memória da gente por toda a nossa vida. O que eu quero falar com os irmãos aqui hoje é o seguinte: que o Evangelho de Jesus Cristo não é só feito de palavras. O Evangelho de Jesus Cristo não é só feito de estudos. O Evangelho de Jesus Cristo é feito de poder. É um relacionamento real com o Espírito de Deus. É você ter uma fé inabalável no Deus Jeová e no Jesus Cristo, que hoje ainda vive no meio do seu povo, batendo na porta querendo entrar. Muitas vezes a gente vai para uma congregação e volta, vai e volta, achando que está servindo a Deus, mas muitas vezes não estamos servindo a Deus, não estamos fazendo vontade de Deus, a gente só está cumprindo um compromisso religioso. Mas na verdade, se cada um de nós entregar nossas vidas a Deus, botar o joelho no chão, obedecer às suas sagradas escrituras, vocês vão ver Deus fazer coisas inimagináveis com esse Brasil, com esses irmãos de hoje. A gente não precisou pedir ajuda da congregação. Isso eu não estou dizendo que nenhum irmão possa pedir, isso é válido. Mas a gente botou o joelho no chão e creu que Deus, e ficou crendo que Deus poderia resolver a nossa situação. E foi o que aconteceu. A gente botou o joelho no chão, como criança é tudo inocente, o mais velho era eu, com 10 anos, e o resto era menor do que eu, mais novos. E a gente orou e viu que Deus operou milagre. Isso é um dos milagres que Deus operou na nossa vida. Minha, da minha mãe e dos meus irmãos.
Então, Deus supriu a nossa necessidade de alimentação. E mais tarde, isso fica para outro vídeo, se Deus tocar no meu coração que eu fale para vocês, mais tarde Deus tirou a gente do aluguel e nos deu uma casa para morar. Então, irmão, se cumpre a palavra de Deus quando diz que o justo nunca mendigará o pão. E é verdade. A gente, quando era pequeno, a gente passou por uma certa dificuldade, mas a gente nunca saiu de porta em porta pedindo pão, porque Deus ele sempre enviava a sua providência para que nós não passássemos por necessidade. A gente passava por aquele acocho, era como se fosse um teste de fé. Mas a gente, mesmo sendo criança, a gente acreditava que Deus ele poderia fazer as coisas e Deus ele agia com uma forma muito rápida. Então, irmão, da forma que ele agia na nossa vida, quando a gente era criança, hoje continua agindo e eu creio que pode agir na vida de muitos irmãos. Só basta crer nele, ter fé e obedecer a sua sagrada escritura. Eu vou parar por aqui, irmãos. É um pequeno testemunho da minha vida e da vida dos meus irmãos. Aconteceu muitas outras coisas. Mais na frente, se Deus tocar no meu coração, eu continuo falando sobre esse testemunho. Mas eu quero falar isso porque tem muitos irmãos que estão perdendo a fé no Senhor. Lê a Bíblia, vai para a igreja, volta para casa e não vê nada acontecer, não vê sua vida mudar. Mas não procure ajuda de outro irmão, não procure ajuda de pastor, procure ajuda do Senhor, Deus Jeová, nosso Senhor Jesus Cristo. Bote seu joelho no chão dentro da sua casa, se isole ali um pouquinho de televisão, de internet. Faça seus sacrifícios ao Senhor de jejum. Comece a obedecer às palavras dele e vocês vão ver que ele vai se fazer bem presente na hora da angústia. Ele é real. Ninguém nessa face da terra pode dizer a mim que Deus não é real. Deus é real, o céu é real, os anjos são real. É bem palpável quando a gente está com a vida espiritual bem digna diante da presença do Senhor. Quando a gente está com a vida espiritual bem pautada, bem ajustada diante da presença do Senhor, você começa a entrar na atmosfera celestial e você começa a ter contato com os anjos e ter contato com Jesus Cristo. Ele se faz bem presente. Então cada um de nós tem essa experiência com Deus. Dificilmente o mundo vai ser atrativo para o cristão. Dificilmente o cristão vai olhar para o mundo e querer buscar alguma coisa do mundo, porque ele está tendo contato real com o Criador. E isso aí nós tivemos, cada um de nós, eu e meus irmãos. Até hoje, graças a Deus, Deus tem abençoado a nossa vida. Não tem nenhum rico ainda, mas também não existe ninguém miserável. Deus tem dado aquilo, tem dado a cada um na medida do possível. Nenhum de nós moramos de aluguel, eu e meus irmãos, somos casados, temos nossas casas, temos nossos empregos, mas a nossa vida na infância foi uma vida muito oprimida, mas também Deus não deixou a gente pedir esmola. Deus ele supriu todas as nossas necessidades e até hoje tem suprido. Então eu tô dando esse testemunho, Deus tocou no meu coração para dar esse testemunho, porque eu creio que tem muitas pessoas que estão passando por necessidade parecida ou pior do que a nossa. Mas se tiver fé em Deus, Deus ele se faz bem presente na hora da angústia. Amém. Deus abençoe a todos.